Tanto o milagre quanto o medo vêm dos nossos pensamentos. Se você não está ou não se sente livre para escolher um deles, medo ou milagre, você também não se sentirá livre para escolher o outro. Olá, eu sou Luciana Luz, sejam bem-vindos a esse quadro Café com o Curso em Milagres. E antes que a gente arrume a cama, antes que a gente tire o pijama, antes que o nosso café esfrie, vamos aqui nos alimentar, nos nutrir dessa mensagem espiritual tão linda quanto é um curso em milagres. Nesse quadro eu compartilho com você o meu estudo na parte da manhã desse livro, desse trabalho maravilhoso, canalizado diretamente de Jesus para uma autora chamada Helen Schucman. Esse estudo é o estudo que é a base espiritual do meu trabalho como terapeuta. Eu sou psicanalista, sou analista junguiana, contadora de histórias, facilito grupos de terapia e sou mentora de mulheres. E esse é o trabalho que embasa a camada espiritual do meu trabalho. Pessoal, sejam bem-vindos. Vamos lá? Olha só que interessante como nós começamos. A gente ainda está falando sobre relacionamentos, mas agora eu entrei numa outra camada, que é a camada do medo. O quanto nós tememos passar pela transformação nas nossas relações, porque nós temos que nos desidentificar dessas relações que são tóxicas, desses casamentos que são ruins, ou dessa relação ruim que nós temos conosco mesmo, no caso das pessoas que estão criando a sua vida sozinhas, que não estão compartilhando a sua vida com outras pessoas. Então, se a minha relação é comigo mesma e eu não consigo conviver com o outro, é por isso que eu estou optando em ficar sozinha, então significa que eu preciso melhorar essa minha relação comigo mesmo. Um curso em milagres é um curso sobre relacionamentos, tá? Então vamos lá, vamos reconciliar a gente com o milagre. Eu estou lendo o capítulo 2, a separação e a expiação, no subtítulo que se chama Causa e Efeito. Aqui Jesus está embasando essa lei da causa e efeito que nós conhecemos no hermetismo, que é uma das 7 leis herméticas. Então ele diz o seguinte no 3: tanto os milagres quanto o medo vêm dos pensamentos. Se não estás livre para escolher um deles, também não estarias livre para escolher o outro. Escolhendo o milagre, você rejeita o medo, mesmo que apenas temporariamente. Por que temporariamente? Porque todos os dias criamos medo, todos os dias a nossa mente cria mais medo, que é a criação equivocada que ele fala aqui. Aí ele continua assim, ó: tens estado amedrontado com todas as pessoas e todas as coisas. Tens medo de Deus, de mim, ele falando, Jesus, né? E de ti mesmo. Tu nos percebeste mal, nos criaste equivocadamente e acredita naquilo que criaste. Não terias feito isso se não tivesse medo nos teus próprios pensamentos. Os que têm medo não podem deixar de criar de forma equivocada, porque percebem de forma equivocada a criação. Ou seja, se você percebe, se no nível da percepção já existe um erro, então tudo aquilo que você enxerga, né? Quais são os nossos órgãos de percepção? Os nossos sentidos de percepção, né? Então, é o nosso ver, o nosso ouvir, o nosso tato. Tudo isso é o nosso sentir, é o nosso perceber o mundo externo, fora de nós. Então, se a gente vive com medo de tudo e de todos, inclusive de mudar um relacionamento, de deixar morrer aquela porção de mim que é identificada com o ego do outro que está em conflito comigo, percebe? Porque é essa transformação que acontece quando nós decidimos mudar um relacionamento que apertava os nossos botões, uma pessoa que antes estava sempre em conflito conosco. Então, para mudar essa relação, esse eu meu conflituoso, ou seja, esse meu eu amedrontado, que ele fala aqui, que está criando esta relação vamos dizer assim, qual que é o efeito? Uma relação tóxica. Então, por exemplo, vamos supor que seja na sua relação com seus pais. Você tem dificuldade, a relação com seus pais aperta os seus botões, você tá anos sem falar, ou com pai, ou com mãe, ou com seus irmãos.
As relações mais difíceis que nós temos são as relações amorosas. Essas são relações que apertam muito os nossos botões, porque nós estamos ali todos os dias com aquela pessoa, todos os dias trombando com ela dentro de casa, com ele, né? Tem outras relações que apertam muito os nossos botões, como por exemplo a relação com os filhos. Esse é um relacionamento também muito difícil. Por que, que as relações são difíceis? Porque elas são carregadas de projeções. Porque na verdade a nossa percepção do outro, ela não é real, ela não lida com o real, ela lida com o imaginário, com a ilusão. O que, que eu projeto no outro? A projeção é aquilo que eu espero do outro, é o que eu espero daquele relacionamento, é o como eu gostaria que aquela pessoa fosse, entende? Isso são as projeções, as ilusões. As pessoas que estão vivendo essas projeções, elas estão, nós podemos dizer, no arquétipo do guerreiro, da heroína, no arquétipo do inocente, da donzela, ou seja, a gente vê a partir de uma forma pensamento. Um arquétipo é uma forma, você entrar em uma forma do mundo. O mundo que a gente vive é um mundo simbólico e arquetípico. Nós estamos o tempo todo saltando entre arquétipos. Sou mãe, eu sou pai, agora eu vou trabalhar, então quem eu sou no meu trabalho, tudo isso é arquetípico. São maneiras de agir, por exemplo, um advogado. Você não vai ver um advogado, por exemplo, surfista, de bermuda estampada, camisa estampada aberta, entende? Indo para o Tribunal de Justiça com uma prancha de surf ou com skate, entende? Ainda que ele seja um surfista ou um skatista, na hora de ir trabalhar, ele vai vestir o arquétipo do advogado, que é a gravata, o terno escuro, a gravata clara, vermelha, né? É mais ou menos como a gente vê as pessoas. O sapato específico, a pasta de trabalho, o cabelo, entende? É um arquétipo. Por exemplo, você não vai ver esse cara indo surfar de terno e gravata, entende? Então a gente veste um arquétipo, é uma imagem que eu visto para passar uma informação, percebe? Então, a gente salta entre esses arquétipos ao longo da nossa vida. Então, o arquétipo faz parte da nossa percepção do mundo, como eu enxergo o mundo e como eu quero ser vista pelo mundo. Então perceba que a gente não vê as pessoas de fato como elas são. Nós não permitimos que essa pessoa me diga quem ela é. Eu já rotulo e já projeto de mim como um projetor mesmo na outra pessoa. E se isso acontece nas relações de trabalho, de clientes, imagina nas relações amorosas do dia a dia. Então, o que você espera dessa outra pessoa com quem você convive? Quais são as suas expectativas? Quais são os seus desejos? O que você acha que ela deveria fazer ou como ela deveria ser? O que você quer mudar nessa pessoa? É sobre isso que as relações desandam. É assim que as pessoas têm dificuldade em lidar umas com as outras, e aí a gente diz: a minha relação é tóxica, a minha relação é ruim, é difícil, eu não consigo entender, então eu me isolo, eu acabo, no caso dos relacionamentos amorosos, né? As pessoas param de se falar e ficam aquele silêncio dentro de casa. Quando eu não tô cobrando o outro, quando eu não estou exigindo que o outro me ouça, me veja, fale comigo, eu estou dando um gelo na outra pessoa, porque nós não sabemos lidar com a pessoa real. Então, o convite aqui para nós é: como eu posso olhar e ver de verdade a pessoa e lidar com a pessoa que é real, não com a pessoa que é idealizada por mim. Soltar as metas, idealizações, as projeções. Geralmente nós projetamos um conteúdo que é da nossa infância, do nosso pai, da nossa mãe, percebe? Então, aqui, ó, só pra gente terminar esse trechinho maravilhoso que fala muito com o nosso coração, porque ele diz assim, ó: quando você cria de forma equivocada, estás em dor. Os que têm medo não podem deixar de criar de forma equivocada, porque percebem equivocadamente a criação.
Quando crias de forma equivocada, estás em dor. Então percebe que parte das nossas projeções são baseadas em medo e sofrimento, medo e dor. Então eu não consigo ver o outro de verdade porque eu tenho medo de quem ele é e que ele nunca será como eu gostaria que ele fosse. Então, se ele nunca será como eu gostaria que ele fosse, é necessário que eu aceite ele como ele é, ou que eu aceite essa mulher, essa pessoa como ela é. E para isso eu vou perceber que quem precisa mudar sou eu e não a outra pessoa. Uma parte de com quem eu me identifico precisa morrer. Esse é o medo que nós temos nas relações. Pessoal, eu quero fazer esses vídeos mais curtos para que seja uma reflexão ali, aqueles minutos de sabedoria que possam levar a gente para uma autorreflexão, que possam levar a gente para pensar o que eu preciso mudar, em que eu preciso mudar. E lembre-se, um curso em milagres não é um curso sobre comportamento, sobre como você age no mundo. Um curso em milagres é sobre a mudança da nossa mente, da nossa percepção, da forma como eu vejo o outro, eu me vejo, eu vejo o mundo, eu vejo Deus. Esse é o convite da mudança e da transformação que Jesus está propondo aqui nesse texto. Que você possa refletir e se algo aqui que você ouviu casou aí, fez sentido, você puder se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar, envie esse vídeo para alguém que precise ouvir isso. E comente aqui abaixo, né? Qual é a sua relação que mais aperta os seus botões? Gratidão.